Saudações indígenas, ótimo que você está aqui mais uma vez. Não esqueça de inscrever no nosso canal, nos dar aquele grande like que nos ajuda bastante. Você estará contribuindo com o crescimento desse canal, que tem a finalidade de mostrar a cultura dos povos originários do Brasil. Não te custa nada. Nos dê um like, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. Aqui nós falamos da cultura dos povos originários do Brasil. Antes dos colonizadores, dos invasores pisarem aqui nessas terras, os indígenas já habitavam. O açúcar matou o índio. Você já ouviu falar sobre essa questão? O açúcar matou o índio. Em Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, ele faz esta afirmação: o açúcar matou o índio. Mas será que foi o produto final? Será que foi o consumo do açúcar? Será que os indígenas agora começaram a consumir açúcar em excesso? Não. Não é por aí. O açúcar matou o indígena porque o indígena foi levado como escravizado para os engenhos. E lá, o indígena não se adaptou a essa realidade exploratória. O indígena, conhecedor da região, nós estamos falando do litoral do Nordeste, conhecedor da geografia, ele então evadiu daquela região e voltou para praticar os seus hábitos, a sua forma de vida. Mas o colono, o explorador, o invasor, pensava que o indígena iria pensar como ele pensava. Ora, o indígena não estava, digamos que, vivendo essa questão do trabalho, essa questão de cumprir horário. Porque os originários, eles tinham sim a questão de horário baseada nos elementos naturais, no sol, na lua, na sombra, nas árvores, mas não tinha uma questão de cumprir determinadas regras ou determinados horários. E assim, na cana-de-açúcar, o indígena forçado a fazer determinadas tarefas, as quais que ele não estava habituado, e ele então foge. E uma maneira que os missionários tentaram agregar esse valor ao engenho foi criando os aldeamentos. Mas essa questão dos aldeamentos também tinha muitas regras. E o indígena não estava voltado para essa questão dessas regras. Agora, então, nós começamos a compreender que o açúcar mata o indígena, porque o indígena ele é obrigado a sair das suas terras para o cultivo da cana-de-açúcar, e depois esse indígena ele é usado para a mão de obra. Só que a mão de obra não foi bem sucedida porque os indígenas eram conhecedores da região. Com facilidade, eles fugiam. Da mesma forma também nos aldeamentos, aonde que o indígena
agora era submetido a determinadas regras, a determinadas situações e também a cultuar um Deus, um Jesus, qual que era desconhecido desta forma, que foi, digamos que, pregado para os povos indígenas. O indígena não tinha o hábito, digamos assim, do cultivo. O indígena tinha outro hábito. E, no entanto, vendo então o fracasso da mão de obra indígena, é que agora se pensa em trazer escravos ou homens escravizados, pessoas escravizadas do continente africano. Quando se traz agora o africano como pessoa escravizada para cá, é justamente porque o indígena não correspondeu com o que o ocupante ou o invasor queria do indígena. Trazendo agora o africano, não significa que o indígena ficará livre da exploração e da tentação ou da tentativa de escravizar o indígena. Então o açúcar matou o indígena, ou o açúcar matou o índio, porque o índio, o indígena teve que sair dessa região, dessa área, para não morrer, não submetendo a ordens, e parte então para o sertão. Com o passar do tempo, nós vemos que no litoral também começou a criar boi. E o boi começou agora a estragar a cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar era o ouro branco. Por isso que dava muito dinheiro e agora precisava tirar o gado, o boi, para o sertão. Se o indígena estava lá no litoral e foi forçado a sair, claro, aqueles que fugiram vieram para o sertão. Agora, o gado vem para o sertão. O indígena perdeu suas terras no litoral. Agora, o indígena perde também as suas terras no sertão. Com a vinda ou com o avanço do gado para o sertão, muitos indígenas, outra vez, entram em confronto com esse pessoal, com os fazendeiros, com os donos de engenho, porque já tiraram eles do litoral e agora empurra o indígena para o sertão, agora vem o gado também. Por isso é que o açúcar matou o indígena. Freire diz que o açúcar matou o índio, tá? E nós falamos indígena porque também com o passar do tempo, mudou-se a nomenclatura que foi nos dado. E agora, então, não é o produto açúcar, mas a ação e o processo da fabricação do açúcar, que matou, que destruiu o indígena. Por quê? A ganância de ter. Não importa se há vidas humanas. O que importa é eu ter o dinheiro, ter o capital. Então não esqueça, quando Freire diz que o açúcar matou o indígena, ele está dizendo que as ações levaram à morte de muitos indígenas. Saudações indígenas, não esqueça de nos dar aquele grande like aqui, espalhar para outras pessoas. Você não pagará nada, e sim ajudará o nosso canal a divulgar
a cultura dos povos originários do Brasil. Até a próxima, conto com você, com a sua colaboração.